Olá, família! A nossa aula de hoje ela é dedicada para as famílias que estão nesse momento internadas porque acabaram de receber o diagnóstico de diabetes tipo 1 da sua criança. E eu acredito que esse é um momento muito confuso e precisa de muita orientação. Então, o nosso tema de hoje será o que nós precisamos aprender antes de receber a alta hospitalar. Mas antes eu quero compartilhar alguns relatos de outras famílias e então eu iniciarei o assunto. Escutem comigo. O mundo desabou sobre a minha cabeça, o chão se abriu sobre os meus pés, me senti em um quarto escuro sem enxergar nada na minha frente. Esses e outros sentimentos são muito relatados pelas famílias quando acabam de receber o diagnóstico de diabetes tipo 1 das suas crianças. Não é incomum o choro angustiante, o peito dolorido de tanto chorar, os olhos fundos e escuros de tantas noites em claros. Muitos pais e mães pensam logo que seus filhos serão privados de tudo e alguns chegam até a pensar que não terão forças para enfrentar o que vem pela frente. Para muitas crianças, o gatilho para o surgimento do diabetes tipo 1 foi uma gripe. Para outros, uma situação de estresse muito intenso. Há quem diga que simplesmente o filho de uma hora para outra começou a manifestar sintomas estranhos. Sei que esses sentimentos são normais nesse momento, mas o diabetes tipo 1 é uma doença com tratamento e a cada dia com muito mais recursos que facilitam a rotina das famílias e que levam uma melhor qualidade de vida para as crianças, permitindo que elas levem uma vida sem complicações da doença e com a certeza de ter as mesmas chances que todos têm de alcançar os seus objetivos. Bem, cada história é única, cada criança é única. E quando o momento de desespero inicial passa e a previsão de alta hospitalar surge, ficamos tão felizes de ir para casa que não passa pela nossa cabeça se saberemos dar a atenção necessária para a criança até a data da primeira consulta com o endocrinologista, com o enfermeiro, com o nutricionista e, nas melhores das situações, com o psicólogo. É na primeira consulta que o endocrinologista explicará mais detalhadamente a doença e como será o tratamento. Será o momento em que ele prescreverá a insulina que será aplicada diariamente. É o enfermeiro que passará quase uma hora conversando com vocês e ensinando detalhadamente como o controle glicêmico será feito, como se verifica a glicemia corretamente, como se prepara a insulina e como ela é aplicada. É ele que fala como será o rodízio de aplicação e quais serão os locais do corpo para aplicar e muitas outras coisas. Nesse dia, a nutricionista começará a montar o plano alimentar específico de cada criança e falará tudo o que a família precisará fazer com a alimentação. Mas até chegar essa data tão importante, são os profissionais do hospital que terão a primeira oportunidade de explicar como será o tratamento inicial em casa. Foi pensando nisso que aqui nesse vídeo quis explicar para vocês que acabaram de receber a alta hospitalar como farão em casa com o tratamento de sua criança. Quero minimizar aquela sensação ruim de será que eu estou fazendo a coisa certa? Que as famílias têm logo quando chegam em casa e durante aquela primeira semana, né? Quem sabe um pouco mais de tempo. Gosto sempre de falar que quando assistirem meus vídeos, para fazerem anotações de tudo o que acharem interessante ou de dúvidas que tiverem, e nos comentários dos vídeos podemos discutir caso a caso. Eu prometo que eu vou responder todas as mensagens. Então vamos lá? Um dos pré-requisitos para a criança receber a alta hospitalar, após o diagnóstico do diabetes tipo 1, é que a família da criança, ou pelo menos a pessoa que irá passar a maior parte do tempo cuidando da criança, aprenda a forma correta de seguir a prescrição médica e tudo o que for necessário para manter a criança bem. Às vezes, não necessariamente é o pai ou a mãe que passará mais tempo com a criança no dia a dia. De repente, é a avó, ou a tia, ou até mesmo a babá. O que importa, pessoal, é que para que a alta hospitalar ocorra, uma pessoa deverá ser muito bem treinada. E o que é ser muito bem treinada? Bem, na minha metodologia, ou seja, na forma que eu abordo os tratamentos
nos meus cursos, eu tenho uma sequência de pontos importantes a serem ensinados. Então vamos a eles. Primeiramente, o médico irá prescrever uma receita com 2 tipos de insulina. A primeira, que será para aplicar somente uma vez ao dia, será aplicada antes do café da manhã ou poderá ser antes de dormir, ok? De qualquer forma, essa insulina será apenas uma vez ao dia. Essa insulina nós chamamos de basal ou ação intermediária, ou até mesmo de longa duração, que quer dizer que ela se mantém ativa no organismo da criança por até 24 horas. É ela que impede a glicemia de subir nos momentos em que a sua criança não estiver se alimentando. E normalmente os médicos prescrevem a insulina dependendo das condições de distribuição do seu estado, ou seja, a que estiver disponível. Estes são os nomes das insulinas basais que eu falei. Glargina, que é a Lantus, Levemir, que é a Detemir, e Tresiba, que é a Degludec. Eu sei que é muita informação, por isso que é bom que vocês tenham um caderno para poder ir anotando todas essas informações que eu estou falando para vocês, ok? Cada uma dessas insulinas tem uma forma de ação e um tempo de duração no organismo, mas não se preocupe com isso, é o médico quem vai decidir qual delas ele vai usar e mudará elas se ele achar necessário, tá? Então, se precisar, pessoal, dá uma pausa nesse vídeo e volta do ponto que você queria anotar, tá bom? Vamos seguir. A outra insulina que será prescrita será a que chamamos de ação rápida ou ultra rápida, ou até análogos de insulina, pois elas servem para baixar rapidamente a glicemia nos momentos em que a criança estiver se alimentando. Por isso que elas são prescritas de formas diferentes. São essas insulinas de ação rápida que você vai aplicar na sua criança nos momentos em que ela for comer ou nos momentos de hiperglicemia. Esses são os nomes delas. A Pidra, que é a glulizina, a Humalog, que é a Lispro, e a Novorapid, que é a Asparte. Então, independente da insulina prescrita, o importante é saber seguir a prescrição corretamente após a alta hospitalar. Mas quais são os horários de aplicar as insulinas prescritas quando chegar em casa? Isso dependerá da forma que o médico prescreveu. Ele poderá pedir para você aplicar doses fixas de ultra rápida antes das principais refeições, como café, almoço e jantar. É o que chamamos de dose fixa. Mas, além da dose fixa, ele, o seu médico, pode incluir o que chamamos de correção, que é a dose de insulina ultra rápida necessária para diminuir o valor da sua glicemia, da glicemia da sua criança. E lembre-se que elas ainda têm que aplicar a dose fixa. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, ao acordar, você verifica a glicemia da sua criança e o valor deu 190. Só que o médico colocou na prescrição que se a glicemia estivesse entre 150 e 200, era para você aplicar uma unidade de insulina, ok? E na prescrição também era para aplicar 2 unidades de insulinas antes do café da manhã. Logo, você vai aplicar 3 unidades de insulina. Isso pode variar bastante de criança para criança, então poderá acontecer de ter somente doses fixas ou somente correção, ou as duas juntas, como nesse exemplo, ok? Então, agora, muita atenção. Lembre-se que eu estou falando da insulina ultra rápida. A de ação ultra lenta ou basal é para manter. Normalmente elas são independentes, ok? Elas são independentes. Vou voltar a fazer a pergunta. Quais são os horários que, ao receber a alta hospitalar, você vai verificar a glicemia da sua criança em casa? Esse é um ponto extremamente importante, pois quanto mais verificação das glicemias, maior as chances de controle glicêmico, pois passarão a entender quais são os momentos que ela mais sobe ou diminui. O que a criança come que faz aumentar a glicemia, quais as atividades físicas diárias dela que faz diminuir a glicemia, ou seja, quanto maior o controle glicêmico, melhor o tratamento. Então vamos combinar assim, após a alta hospitalar, você verificará a glicemia da sua criança antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar
e uma vez de madrugada. Não precisa acordar a criança para verificar a glicemia dela de madrugada. Só acorde se ela estiver com hipoglicemia ou se ela estiver com hiperglicemia para você poder agir nessa situação. Tá? E as aulas de hipoglicemia e hiperglicemia já estão disponibilizadas lá no meu Facebook ou no próprio YouTube. Então, o mínimo aceitável são 4 glicemias por dia. Porém, como eu disse, quanto maior o controle das glicemias, maior o controle do tratamento. Daí eu sugiro a inclusão de 2 outros horários. Um antes do lanche da tarde e outro antes de dormir, totalizando 6 pontas de dedos. Agora vamos para o segundo ponto que deve ser ensinado antes de receber a alta hospitalar. O próximo ponto são as insulinas e os locais de aplicação. Essa etapa é uma das mais complicadas para a criança, pois nesse momento que ela terá que se acostumar a aplicar as insulinas, o que quer dizer que ela vai ter que furar a pele com a agulha. E poderá não ser fácil convencer ela a deixar vocês a aplicarem a insulina ou até mesmo a furar o dedinho. É um momento em que a família terá que ter uma paciência muito grande, mas também demonstrar muita confiança e muita firmeza. E claro, mostrar a importância de se fazer aquilo. Nessa hora, sempre reforço com os pais que é importante não demonstrar para a criança que vocês, pais, estão sofrendo de ter que aplicar as insulinas. Porque a criança sente o sofrimento dos pais e reage negativamente a esse sentimento. Então, pais, sejam confiantes, tenham a clareza de que é para o bem deles, tá? Então, quanto mais segurança passarem para elas, mais rápido elas se acostumarão com o tratamento. E como será essa aplicação, né? Temos inicialmente 2 formas de aplicar a insulina. Uma é usando as seringas que são graduadas em unidades. O que quer dizer que em uma seringa de 100 unidades, cada tracinho equivale a 2 unidades de insulina. A de 50 unidades, cada tracinho equivale a 1 unidade de insulina. As seringas de 30 unidades, cada tracinho equivale a 0,5 unidades de insulina. Então, se vocês estiverem utilizando seringa, é importante que fiquem atentos se a sua seringa é de 30, de 50 ou de 100 unidades, porque o tracinho vai importar na dose da insulina, ok? Agora, uma outra informação muito importante é que existem seringas com agulha fixa, ou seja, não saem, e existem seringas com agulhas removíveis. Se possível, utilizem somente as seringas com as agulhas fixas, pois não há desperdício de insulina. As removíveis possuem o que nós chamamos de espaço residual, e elas desperdiçam de 4 a 10 unidades de insulina a cada aplicação. Agora, caso na hora da alta hospitalar você tenha recebido canetas de insulina, o manuseio é muito mais fácil. Somente teremos que ter a atenção na hora de montar a caneta, e essa montagem, assim como a utilização da seringa, eu explico mais detalhadamente no meu e-book, que eu disponibilizo lá na minha página da internet. O nome do e-book é Estabilizando a Glicemia em 3 Passos, o guia definitivo. Lá no meu site vocês vão poder baixar esse e-book, para onde vai estar explicando direitinho quais são os locais de aplicação das insulinas, como é que faz todo o rodízio de aplicação, ok? Outra orientação muito importante. Antes da alta hospitalar, é saber quais materiais e equipamentos serão fornecidos nas quantidades suficientes para durar até a data da primeira consulta com o endocrinologista e toda a sua equipe. Então, se você recebeu um aparelho de glicemia, que é o glicosímetro, recebeu o refil de tiras de glicemia, que são as fitas, né? O lancetador com as agulhas para furar o dedo, as seringas de insulina de 30, 50 ou 100 unidades. Ou melhor ainda, se você recebeu canetas de insulina para a basal e para também a ultra rápida, com as agulhas suficientes e a insulina suficiente, você terá condições de iniciar o tratamento em casa. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, tá? E lembre-se, assim como vocês, existem muitas famílias que precisam dessas informações.
Então, se vocês curtiram o vídeo de hoje, se ele ajudou você de alguma forma, compartilhe ele com as outras famílias e lá nos comentários me fale como é que esse vídeo foi importante para você e para sua família. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.